Vamos. Sejam bem-vindos à aula de Sociedade e Cultura. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz. O nosso conteúdo de hoje, patrimônio material e imaterial, se trata de uma revisão, porque a semana passada já trabalhei de forma pontual e específica sobre o que é patrimônio, sobre o que é patrimônio material e imaterial, e que, inclusive, eu apresentei alguns exemplos dentro do próprio município de Itabaianinha, dentro do próprio espaço do estado de Sergipe, patrimônio material e imaterial, tá? Para quem está chegando, prazer, sou o professor Marcos, professor de Sociedade e Cultura e também de Religião, porém essa aula aqui de hoje, ela é de Sociedade e Cultura, tá bom? E outra coisa, deixe o seu comentário aqui abaixo, o que você achou da aula, como é seu nome, em qual escola você estuda, se você está com alguma dúvida, enfim. Caso vocês tenham alguma dúvida, é importante vocês enviarem para o meu e-mail alguma questão sobre as aulas remotas, ou senão você pode estar tirando sua dúvida com o seu professor de Sociedade e Cultura, que ele está à disposição dentro da aula de Sociedade e Cultura. Sobre esse ponto, eu destaco desde já que é muito importante que você siga à risca aquele cronograma de estudo, para facilitar o seu processo e para que você também, de certa forma, não se perda diante das demais disciplinas. Então, se você seguir à risca aula de português, matemática, história, geografia, sociedade e cultura, artes, religião, enfim, seguir o cronograma certinho de sua escola, você não vai ter confusão nenhuma. Segunda-feira, quais são as disciplinas? Terça-feira, quais são as disciplinas? Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, quais são as disciplinas? E a partir daí você estrutura e você tira o tempo para estudar, ok? Então, dentro da aula de Sociedade e Cultura, você tira suas dúvidas com seu professor, a sua professora de Sociedade e Cultura. Então, patrimônio material e imaterial, e vamos lá para a nossa revisão, ok? Outro ponto, não esqueçam de fazer as atividades. Eu sei que está tendo alguns alunos aí que está fazendo atividade, né? Mas só que não está enviando para o seu professor de Sociedade e Cultura. Aí como é que o professor vai saber se você fez a atividade ou não? Ele vai saber se você fez a atividade ou não a partir do momento que você envia uma foto para ele. Olha, professor, fiz as questões, tudo bonitinho, da videoaula, assim, assim. Tá? Então, vocês façam. Primeiro ponto que eu trago para vocês, definição sobre patrimônio material. Aliás, perdão, definição sobre patrimônio histórico. Então, patrimônio, ele pode ser definido como um bem material, natural ou imóvel, que possui significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Então, patrimônio, ele pode ser definido através de múltiplas visões, através de múltiplos significados. Pode ser patrimônio definido como um bem material, como algo natural, ou seja, a natureza. Exemplo, as cataratas, né, do Iguaçu, lá em Santa Catarina, ali é um patrimônio histórico natural, a natureza, né? A Serra de Itabaiana, que é aqui em Sergipe, é um patrimônio histórico natural, tá? Imóvel que possui significado de importância artística. Então, desde que aquele patrimônio histórico tenha alguma significação, tenha alguma simbologia ou representação para um determinado grupo de pessoas, ou para uma comunidade, ou para um bairro, um povoado, ali é entendido como um patrimônio histórico. Eu quero que vocês prestem bem atenção na aula de hoje, porque essa aula, lá na atividade, sobretudo, vai ter uma parte prática. E essa parte prática necessita que você compreenda a ideia de patrimônio histórico para você poder executar as tarefas. Então, estes patrimônios foram construídos ou produzidos pelas sociedades passadas, por isso, representam uma importante fonte de pesquisa e preservação cultural. Então, independentemente de ser um patrimônio material ou imaterial, ele foi produzido por um grupo de pessoas, né, ou seja, nossos antepassados, né, que produziram ali, criaram aquele objeto, ou se não, aquele modo de fazer, aquela manifestação artística ou religiosa, e que ali tem uma grande importância histórica para aquela sociedade. É como eu falei na aula passada para vocês, é como se fosse que
Eu quero entender a história de Itabaianinha. Como é que eu faço para entender a história de Itabaianinha? Basta você compreender como se deu o processo de implantação da religião dentro de Itabaianinha. Então, qual é o elemento que eu vou estudar em Itabaianinha? O patrimônio que eu vou estudar em Itabaianinha, você vai estudar como a Igreja Católica, né, no caso, o patrimônio histórico, ou seja, a Igreja Católica de Nossa Senhora da Conceição foi fundada. A partir dali eu consigo compreender como Itabaianinha se desenvolveu. Outro exemplo. Eu quero entender como Itabaianinha se formou. Basta você estudar quem foi Olímpio Campos. É um patrimônio, né, histórico, né? É uma grande figura que contribuiu para o processo de desenvolvimento e construção da cidade de Itabaianinha, né, que hoje tanto a Escola Estadual Olímpio Campos leva o nome Olímpio Campos, como também a Praça Olímpio Campos. Vocês já se perguntaram por quê? Porque ali é um patrimônio, ali tem uma grande simbologia, uma grande representação para a cidade de Itabaianinha. Olímpio Campos foi um dos maiores políticos no início do século XIX, tá? E que contribuiu muito para o crescimento de Itabaianinha, seja com as linhas férreas, seja com o correio, enfim, e outros benefícios que ele trouxe para a cidade. Então, ele era de Itabaianinha mesmo, nasceu ali próximo do povoado de Dispensa, mas ele vai se tornar padre, deputado federal, deputado estadual, advogado, enfim, político. Ele vai atuar em todo o estado de Sergipe. Era de Itabaianinha, cresceu e vai atuar em todo o estado de Sergipe. Ali nós temos o quê? Um patrimônio histórico, visto numa figura política, né? Numa figura social, Olímpio Campos, tá? Mas que essa figura social e política tem uma grande representação. Então, se eu quero entender Itabaianinha, basta eu estudar sobre o patrimônio, de fato, de quem foi Olímpio Campos. Eu vou entender a cidade de Itabaianinha. Entenderam? É justamente isso aí. Conceito de patrimônio. Tudo que é de interesse coletivo que diz respeito à identidade de um grupo ou um lugar específico. Retorno. Olímpio Campos. Olímpio Campos é do interesse coletivo dentro de Itabaianinha. E, ao mesmo tempo, pertence à identidade do grupo. Qual grupo? De Itabaianinha, que é um lugar específico. A Praça Olímpio Campos. A Igreja Nossa Senhora da Conceição. O artesanato no povoado Poxica, que até hoje eu não sei se existe ou não, né? E outros patrimônios que existem dentro de Itabaianinha que eu desconheço. E então é esse papel dessa atividade que eu vou explicar para vocês já já, que vocês irão fazer. Então, patrimônio cultural. Tudo que é produzido por uma determinada cultura utilizada por ela. Então, temos o patrimônio cultural e artístico. Patrimônio artístico faz parte do patrimônio cultural e diz respeito aos objetos artísticos. Então, patrimônio cultural. O que é que a gente pode entender como patrimônio cultural? Os conhecimentos, as técnicas, os elementos do saber. Lá no povoado Poxica, exemplo, né, o artesanato, né, que recebeu o nome de Cecília Meirelles. Será o quê? Um patrimônio cultural ou um patrimônio artístico? Cultural. Por quê? Porque ali tem um conhecimento, né? O modo de fazer o artesanato, como foi passado, as técnicas, os elementos do saber, né? Os bens culturais, o próprio artesanato em si. O reisado. O reisado é um patrimônio cultural ou artístico? Artístico, porque faz parte do patrimônio cultural e diz respeito aos objetos utilizados, como as cores, né? Os instrumentos musicais, enfim. E agora aqui para vocês, como a Constituição de 1988, tá? Lembrando que a Constituição de 1988 é a que nos rege atualmente, né? É por meio dela que a sociedade se organiza, então é uma lei, é a Carta Magna de de todos os estados brasileiros. Então, a nova Constituição da República Federativa do ano de 1988 diz, no artigo 206, que o patrimônio cultural brasileiro constitui-se dos bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade e à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem. Então, a gente já sabe que se inclui tanto
os patrimônios materiais como os patrimônios imateriais. E aqui sobre esses dois conceitos. Primeiro, os conceitos essenciais. Os bens culturais imateriais, ou seja, os patrimônios imateriais, estão relacionados sobre as habilidades, as crenças, as práticas, aos modos de ser das pessoas, o comportamento em si. Ah, professor, ainda não entendi sobre o que é patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial, de modo geral, é tudo aquilo que você não consegue apalpar, que você não consegue pegar, né? Que você não consegue tocar com as mãos. E esse objeto, esse utensílio, enfim, o que você não consegue pegar com a mão, pertence a um determinado grupo de pessoas. Eu retorno aqui, mais uma vez, ao reisado em si. O reisado é um patrimônio material ou imaterial? O patrimônio imaterial, porque é uma manifestação artística. Toda manifestação artística, toda festa popular é uma cultura imaterial. O Carnaval de Itabaianinha, patrimônio imaterial. As quadrilhas, os festejos juninos, as datas comemorativas, né? São tudo que pertence ao patrimônio imaterial, ok? Professor, e o patrimônio material? O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais classificados segundo sua natureza, arqueólogos, paisagísticos, etnográficos, históricos, belas artes e das artes aplicadas. Sobre esse campo aqui, eu quero explicar o seguinte. Quando se fala de patrimônio histórico, existe um outro grupo dentro do patrimônio histórico material. Então, aquele patrimônio, ele pode estar ligado a um sítio arqueológico, então, como, por exemplo, como a Serra da Capivara, é um exemplo de sítio arqueológico. Pode ser como as cataratas lá de Santa Catarina. Pode ser, aliás, de Nova Iguaçu, né? Pode ser um patrimônio material paisagístico, né, que está ligado à paisagem. Etnográfico, por exemplo, as ocas, né, as aldeias indígenas, é um patrimônio material etnográfico, porque pertence a uma etnia. Histórico, um patrimônio histórico no estado de Sergipe, o Largo da Gente Sergipana, né, que representa as diversas manifestações, né, do estado de Sergipe, a imagem que eu mostrei a semana passada, tá? Belas Artes, que está voltado para a pintura, né, e para os desenhos. Aqui, por exemplo, aqui é um patrimônio paisagístico, um patrimônio etnográfico, um patrimônio arqueológico, um patrimônio histórico. Essa praça aqui é a praça de São Cristóvão. Essa praça aqui ela é tombada pela Unesco como um patrimônio material da humanidade, ok? Então, qualquer reforma que for fazer em torno tem que passar por um longo processo de mapeamento, né? Enfim, para que não perca a configuração da praça. Então, cada elemento que está na praça aí, pessoal, lá em São Cristóvão, né? Na Praça São Francisco, é um elemento histórico. Então, automaticamente, aí sim, é um patrimônio histórico da humanidade, tá? Aqui, pessoal, lembra o exemplo que eu falei nesse Tanto Largo da Gente Sergipana? As manifestações artísticas. Patrimônio histórico material. Por que material? Porque você consegue apalpar. Agora, o que eles representam? Né? Ali tem o reisado, patrimônio material. As manifestações artísticas que cada um representa, como a dança do parafuso aqui em Lagarto, é patrimônio imaterial. Agora, as estátuas em si é um patrimônio material. Retorna aqui, né, o artesanato povoado por Chica, e até vou tentar buscar saber se ainda existe, né, para trazer mais informação sobre para vocês. E aqui o patrimônio material, né, a nível Brasil. Temos a cultura indígena, temos o frevo, o acarajé, a capoeira, né, que é a culinária também. O bordado, pessoal, o bordado, né, irlandês, se tornou um patrimônio imaterial do Brasil. Por quê imaterial? Porque é o modo de fazer, as técnicas e os elementos, ok? E agora a gente vai para a nossa atividade escrita e comentada, que está super, super fácil.
Agora eu quero que vocês prestem o máximo de atenção, preste total atenção. O que é que vocês irão fazer? Levando em consideração a aula anterior, bem como a aula de hoje, faça o que se pede. Vocês irão produzir um inventário. Professor, o que é um inventário? Um inventário vocês irão mapear, vocês irão observar o seu entorno. Se você mora na rua, você vai observar a sua rua. Você vai observar o seu bairro, você vai observar o seu povoado, ou a sua cidade, ou o seu município, tá? Observe. Produza um inventário. Observe o seu entorno e depois identifique os patrimônios que possui no seu bairro, na sua rua ou no seu povoado. Se você mora no povoado, na rua, uma praça, se tiver alguma praça, ali é um patrimônio que pode ser observado. Ah, uma estátua, quem mora ali no bairro Cruz do Alto, tem a cruz, não tem? Então, ali é um patrimônio histórico daquele bairro. Professor, mas só que não tem a cruz aqui, não moro em outro bairro. Eu moro em Itabaianinha. Sim, tem as estátuas, tem o busto de Olímpio Campos, enfim. Tem também a própria igreja em si, tem o pé de tamarindo, que são tudo patrimônio histórico, seja material ou imaterial. Pode ser alguém que faça bordado, pode ser alguém que faça artesanato, pode ser alguém que faz o processo aí de uma cultura material ou imaterial. Depois de vocês fazerem isso, vocês vão produzir um inventário. Primeiro, você vai observar o seu entorno e depois vai identificar os patrimônios que possui no seu bairro, na sua rua ou no seu povoado. Depois de vocês observarem, apenas observar, após o levantamento, busque saber com pessoas mais velhas do seu convívio familiar a história de tal patrimônio, seja ele material ou imaterial. Ou seja, vocês irão observar na sua rua, no seu bairro, no seu povoado. Depois que vocês observarem e identificar apenas um patrimônio nessa região onde você mora, você irá construir um texto sobre ele. Mas esse texto você vai produzir? Não, você vai atrás de alguém, você vai fazer algumas perguntas, você vai atrás de uma pessoa mais velha e vai fazer a seguinte pergunta: você sabe dizer como surgiu esse patrimônio, como surgiu essa praça, como surgiu essa cruz, como surgiu esse pé de tamarindo, como surgiu a igreja? Você vai atrás de uma pessoa assim mais velha, né? Você vai fazer essas perguntas, ela vai dizer e você vai escrever. É importante que vocês não precisem se deslocar, vocês não precisam ir para o outro povoado, para um outro bairro, não façam isso. Até porque ainda estamos vivendo um tempo de pandemia, né? E você não pode estar saindo de casa. Então, tente observar no seu bairro, tente observar ali no seu povoado. Se vocês não conseguirem, não tem problema, tá? Se vocês não conseguirem, não tem problema. E no ato, né, quando vocês estiverem lá fazendo o textozinho, tire uma foto com o entrevistado. Ah, professor, eu vou pesquisar o meu avô, porque meu avô sabe quando a praça foi construída. Ah, professor, eu vou pesquisar a minha avó, porque minha avó sabe sobre essa cruz que está aqui. Enfim, qualquer patrimônio que seja histórico, que tenha uma grande representação, pode ser um patrimônio que tenha uma representação para você, para a sua família. Então, você vai produzir um inventário, você vai observar o seu entorno, você vai identificar ali um patrimônio. Depois que você identificar um patrimônio, você vai produzir um texto. Mas esse texto, você tem que fazer as perguntas a uma pessoa mais velha, que entenda sobre aquele patrimônio. Depois de você escrever, você vai lá, tirar foto e vai mandar tanto o texto, como também uma foto do entrevistado. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo, né, da entrevista, enfim, de no máximo 3 minutos está ótimo, tá? É essa atividade que a gente tem para hoje, ok? Lembre de fazer tudo certinho e enviar para o seu professor de Sociedade e Cultura. Do mais, eu espero vocês na próxima aula. Estou muito ansioso, né, com essa atividade aqui. Lembrar, vocês vão observar o seu entorno, cuidar. Vocês não precisam se deslocar para a casa do vizinho. Busque alguém dentro de sua própria família que tenha ali um pouco a mais de conhecimento do que você para explicar aquele patrimônio ali, tá? Ah, professor, eu não encontrei sobre o meu bairro. Eu posso pesquisar
sobre qualquer elemento do meu município? Sim, desde que seja histórico. O que é que a gente tem de histórico em Itabaianinha? Temos a estação ferroviária, temos a Praça Olímpio Campos, temos também a Igreja Católica, a praça, né, que fica ali próximo da Igreja Católica, o Pé de Tamarindo, a Presa, né, que hoje já está, enfim, abandonada, e tantos outros espaços históricos que você pode estar falando, repetindo. Você não precisa ir até esses espaços para fazer isso, tá? Vocês não precisam fazer isso. Vocês podem estar fazendo toda essa pesquisa aí na internet, ou se não, entrevistando alguém do seu convívio familiar, tá? E cuidado com o vírus, não precisa sair de casa. Do mais, eu espero vocês na próxima aula, encerrar a aula de hoje, pessoal, com a seguinte frase, né? Na vida, seguir adiante é sempre a melhor direção a ser tomada. Ela nos faz caminhar rumo à nossa própria superação. E que vocês tomem aí a decisão certa, tá? E que é estudar, estudar, estudar agora, para que futuramente vocês tenham um futuro, né? Claro, brilhante. Ok? Que vocês fiquem em paz, que vocês fiquem bem. Não esqueçam da atividade, que eu estou ansioso para saber um patrimônio histórico que tem no seu bairro, na sua rua, no seu povoado. Aguardo vocês na próxima aula e valeu!